Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar. Meu nome é João Paulo, faço parte aqui do time comercial da Dynamio, né? E hoje com mais um webinar aí em parceria com a Manage Engine, onde nós falaremos sobre automação e simplificação na gestão de endpoints, principalmente aí com o Endpoint Central, com o Fernando Paiva aí que vai falar um pouquinho a respeito e também trazer, né, um pouco da ferramenta do Endpoint Central, como que vocês podem aplicar a solução aí no dia a dia dos negócios de vocês, tá bom? Eh, Passando aqui um pouquinho, como de praxe em nossos webinars, então, alguns avisos iniciais, novamente, né, aqui a ideia é que a gente compartilhe experiências, então, fiquem à vontade, né, para mandar as perguntas, as dúvidas que vocês tenham no botão Q&A. O webinar ele será gravado, então fiquem até o final, né? Quem ficar até o final aí vai receber tanto a gravação do webinar quanto o certificado, tá, de participação. Então aproveitem, né? Todo o conteúdo que vai ser passado aqui no webinar. Novamente, utilizem o botão Q&A para fazer perguntas. A gente vai tentar responder o máximo possível das perguntas aqui. O que a gente não conseguir responder, mandaremos no e-mail, né? Então, aqui também o nosso e-mail comercial@dinamio.com.br. Caso tenham alguma dúvida, ou caso queiram alguma cotação, ou precisem, né, de alguma informação adicional, siga-nos também nas nossas redes sociais, Dinamio Tecnologia, no LinkedIn, no YouTube. A gente está sempre compartilhando novos conteúdos. Também no Instagram. E nas demais redes, né? E também eu peço que responda a nossa pesquisa de satisfação. Isso ajuda a gente sempre melhorar, né, os nossos webinars, os nossos conteúdos e também a trazer novos conteúdos para vocês. Tudo bem? Falando um pouquinho aqui da programação, então, do evento, então passamos aqui os avisos. Vou falar rapidamente, né, sobre a Dinâmica Tecnologia e tudo que nós conseguimos entregar para vocês, né, e como a gente pode ajudar vocês no dia a dia dos negócios, né, de vocês. Na sequência, passo a palavra para o Fernando, onde ele vai falar, fazer uma apresentação aqui, né, a respeito do Endpoint Central e como a gente pode simplificar realmente a gestão dos endpoints nos negócios aí de vocês. E ao final, a gente vai tirar um tempinho para responder o máximo possível de perguntas, né, que vocês tenham aqui no webinar. Então, fiquem à vontade, né, para mandar as perguntas. Tudo bem? Dando sequência, né, falando um pouco aqui da Dinâmica Tecnologia, nosso lema é que o futuro ele se constrói agora. Então, sempre com segurança, com produtividade e, claro, inovação para o seu negócio, né? A Dinâmica é mais do que um parceiro de TI, é um parceiro estratégico para vocês. Nós estamos já no mercado desde 1996, bastante tempo aí já, ajudando nesse mercado de infraestrutura, né, atuando 24/7. Hoje o nosso atendimento é global e trabalhamos com as parcerias aí, líderes no mercado aí de tecnologia. Um pouco dos nossos números, né? Hoje, o nosso time de NOC, de SOC aqui, mais de 2.500, na verdade, 2.500 aqui, né? Servidores administrados pelo nosso time, pelo menos 33 mil usuários em atendimento, mais de 4 mil chamados e alertas aí atendidos mensalmente. Então, temos um know-how muito grande aí de clientes de todos os ports, né? Que trazem as demandas para nós e que nos fazem atender vocês aí com a máxima eficácia, né, possível. Hoje nós atuamos, né, 4 pilares específicos, né, passando aí pelo primeiro pilar, que é o pilar de Digital Workplace, onde nós falamos principalmente sobre produtividade, né, levando aí ambientes Microsoft 365, licenciamento, né, de 365, apoiando nessa otimização do ambiente dos clientes, né. Hoje nós trabalhamos com alguns projetos de forma recorrente nos nossos clientes, onde atuamos aí com migração de file server local para SharePoint Online, migração de e-mails, por exemplo, que estão fora ainda do Exchange, né, para o Microsoft 365, tá, para que vocês consigam ter todo, né, os recursos da Microsoft 365 englobados aí, né, em todo o seu pacote de produtividade 365.
né? Também atuamos aí na área de cibersegurança, né? O segundo pilar muito forte aí que a gente tem atuado com serviços gerenciados em segurança, licenciamento nas principais ferramentas do mercado, Kaspersky para antivírus, Vim para backup, seja backup local como backup em nuvem, com o Vim para backup para 365 ou Vim backup para Google. Também o Corpia, atuando com gestão de identidades e acessos, né, fazendo toda essa parte de integração com o sistema de RH, integração com o ERP, integração com 365 e identificando já quando o colaborador entra na empresa, qual que é o perfil desse colaborador, e, claro, fazendo todo o provisionamento dos acessos, né, de forma automatizada, né? Claro, também soluções Managed Engine, né? Hoje somos aí um dos principais parceiros Managed Engine no Brasil, e soluções também de XDR, EDR, como eu falei, backup, IGA, serviços realmente de gestão ativa desses ambientes, tá? Gestão de backup, gestão do ambiente de antivírus, gestão de patches, updates e vulnerabilidades. Então, além de entregar ferramenta, nós entregamos projeto de implementação e a sustentação desses ambientes. Então, vocês conseguem contar conosco, né, de uma forma 360. Também o pilar de IT Operations, onde vai entrar atendimento ao usuário, né, de Service Desk. Então, aqueles atendimentos N1, N2, NOC, né, fazendo um monitoramento 24/7 realmente do que impacta o negócio de vocês. A gestão do ambiente de data center, seja ambiente Linux ou Windows, né? Também aí toda a parte de field, caso haja essa necessidade. Temos um time especializado aqui em projetos, então projetos eventualmente que vocês precisam, poxa, João, preciso de um projeto de integração de domínio, né? Sabe que é um projeto de alta complexidade, nós fazemos também de uma forma muito recorrente aqui na Dinâmio. E, claro, licenciamento de soluções que vão atuar nessa parte de IT Operations, como o Patch Manager Plus, que nós trazemos aqui como exemplo. Tá? Também o pilar de cloud e infraestrutura, não tem como fugir, né? Hoje em dia, a grande maioria dos clientes tem feito esse movimento de migrar parte do seu data center ou todo o data center para a nuvem. Então, nós fazemos essa operação tanto de migração quanto a gestão desse ambiente de nuvem também, tá? E, claro, o licenciamento com os melhores players do mercado. Corp é para fazer a automação, gestão e governança de identidades e acessos. Kaspersky entregando todas as soluções aí de ponta, né? Quando a gente fala de antivírus. Managed Engine aí com todo o rol de soluções, seja o Vulnerability Manager Plus para identificar e já atuar de forma proativa na correção de vulnerabilidades, né, de forma automatizada realmente no ambiente, ou seja, o Endpoint Central para fazer gestão dos endpoints, né, com uma suite completa para fazer essa gestão, onde vai entregar, por exemplo, gestão de patches, vai entregar acesso remoto, gestão de MDM, DLP, então realmente uma solução super completa, e outras soluções, né, de mercado aí da Managed Engine que realmente vão apoiar no ambiente de vocês. Microsoft, então toda a parte de licenciamento Microsoft, seja de licenciamento de volume, seja licenciamento 365, seja licenciamento para data center, contem conosco, a gente consegue apoiar nessa otimização de licenciamento para vocês, inclusive, tá? E claro, Vim Backup, né? A Dinâmico já é parceira vinha há muito tempo, líder de mercado aí para soluções de backup, então contem conosco também, tanto para projeto quanto licenciamento e suporte e gestão ativa dos seus ambientes Vim. Tudo bem? Passado então, né, essa primeira etapa onde a gente faz a apresentação, eu trago agora o Fernando que vai fazer, né, toda essa parte de apresentação do Endpoint Central, né, e também a apresentação de como automatizar e simplificar a gestão de endpoints. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Pessoal, muito bom dia. Prazer enorme aí estar participando desse webinar, né? Agradecer a presença de todos e agradecer o pessoal da Dinâmio por esse convite aí para a gente falar um pouquinho sobre o Endpoint Central, né? Quem que é a Managed Engine, para depois iniciar um pouquinho aí sobre o Endpoint Central, né? Então, a Managed Engine é uma divisão de gerenciamento de TI da Zoho Corp, né? Nós nascemos, né,
com foco, né, com o intuito de desenvolver soluções aí para o gerenciamento de TI de forma descomplicada, né? Visto aí que no passado, né, existia uma grande demanda aí na parte de gestão de TI, todas elas necessitavam aí, que eram um pouco complicadas aí de gerenciar, então nós criamos soluções para o gerenciamento descomplicado, né, sem é, nenhuma programação de back-end, nada, e temos soluções aí desde a parte de Service Desk, parte de segurança, gestão de endpoints, entre várias outras, gestão de identidade e acesso também, tá? Bom, temos presença global, né, com escritórios e data centers aí ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil, o escritório da Management fica localizado em São Paulo, né, mais precisamente no Tatuapé. Em Florianópolis, nós temos aí o escritório da Zorro, né, que também faz parte do grupo Zorro Corp, tá? Entre outros países do mundo aí, data centers também, né, nos Estados Unidos, na Índia, na China, Japão, Austrália, na Europa. Então temos aí vários data centers aí espalhados ao redor do mundo. Bom, entrando aqui na parte do Endpoint Central, né? Vamos explicar aí para vocês o que é o Endpoint Central, né? Por que escolher o Endpoint Central, como o Endpoint Central pode ajudar aí nas demandas do dia a dia, né? Para o gerenciamento de TI. Né? Então, o que é o Endpoint Central? Né? O Endpoint Central ele a nossa solução unificada, completa para gerenciamento de endpoints e segurança. Existem funções aí que protegem a rede de ataques cibernéticos, garante a implementação de recursos, né, um fluxo de trabalho contínuo, né, de forma automatizada, né, para facilitar aí e ter aí toda a parte de tempo na parte de TI. Controle total sobre todos os dispositivos gerenciados, né, e é uma solução que possui mais de 15 anos de experiência. Né, o Endpoint Central esse ano está chegando nos 20 anos, é a quarta solução desenvolvida pela Management, então é uma solução bem madura aí para gerenciamento de TI. Tá? O Endpoint Central ele é uma solução híbrida, né? Então a gente consegue gerenciar os endpoints onde quer que eles estejam, né? Então, independente se ele se o endpoint estiver dentro da rede local da empresa, estiver numa filial, né? Usuários em home, ele consegue fazer o gerenciamento. Gerencia vários tipos de endpoints, né? Então, de laptops, computadores, tablets, dispositivos móveis, né? Smartphones, servidores, a gente consegue gerenciar. Solução multiplataforma, né? Então eu tenho aí o gerenciamento de dispositivos com sistemas operacionais Windows, Mac, Linux, Android e iOS, né? Tudo isso dentro de uma única plataforma, com visualização em um único painel, né? Não tem necessidade aí de abrir várias janelas, vários painéis para gerenciar. Traz funções aí para segurança de endpoints em poucos cliques, né? Então a gente tem a possibilidade de proteger aí 24 horas por dia contra ameaças, vulnerabilidades, né? Esses endpoints. E suporte para sistemas modernos e legados, né? Essa semana aí vai morrer, né? O suporte do Windows 10, né? Então vamos continuar suportando, né? O Windows 10, por exemplo, aí para fazer todo o gerenciamento e também ajudar na parte de fazer, né, a atualização, né, o rollup aí para o Windows 11 também de forma bem descomplicada. Falando das funções, né, do Endpoint Central, né, então o que eu tenho, o que o Endpoint Central oferece, né, para gerenciar os endpoints. Então, falando aí da parte de gestão de desktop, vamos ter toda a parte de gerenciamento de patches, né, para as três plataformas, aí, três sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux, né, temos aí suporte para diversas distribuições Linux, né, diversas edições do macOS também, e o Windows, né, a partir do Windows 7 a gente já consegue gerenciar, né, Windows 7, Windows 2008 em diante a gente consegue gerenciar esses endpoints. E o que eu consigo entregar, né, além da parte de gestão de patches, implementação, né, de softwares de forma automatizada, gerenciamento de AST, né, com a parte de inventário de hardware e software. Eu consigo entregar configurações, né, como um script, por exemplo, nesses endpoints, né, de forma bem simples, né, bem fácil, intuitiva. Parte de controle remoto, a gente também possui essa função dentro do Endpoint Center, então muitas vezes, né, um time, né, do TI, né, o pessoal que cuida da parte de gestão de endpoints precisam de duas, às vezes três ou quatro soluções, né, para fazer todo o gerenciamento, né? Entre elas, né, eu tenho uma solução, né, alguns ambientes possuem uma solução de gestão de endpoints, mas para poder fazer o acesso remoto
tem que ter uma outra solução de mercado, né, para ter esse acesso. Já dentro do Endpoint Center eu tenho tudo dentro de uma única console, então eu tenho também a parte de controle remoto, os 3 sistemas operacionais, né, de forma bem simples, né, descomplicada aí, onde a gente consegue, o técnico consegue fazer esse acesso. A parte de gestão de energia também a gente tem dentro do Endpoint Central, né? Não só a gestão de energia, né? Para poder agendar a parte de shutdown da máquina, mas também a parte de wake on LAN, né? Para poder ligar a máquina, de repente fazer aí um deploy de um patch fora de um horário comercial, né? Para poder ligar a máquina e ele funcionar. Gestão de implementação de sistema operacional, né? Então tem a função de OS Deploy, né? Hoje compatível só para sistemas operacionais Windows, né? Mas que até o começo do ano que vem a gente vai ter o suporte para Linux e também já está no roadmap até fazer implementação, né, na parte de macOS também. E a gente vai conseguir fazer desde a parte de captura de imagem, né, a parte de implementação do sistema operacional. E uma vantagem, né, na parte de OS Deploy do Endpoint Center é que ele faz aí uma implementação universal, ou seja, eu, independente de qual que é o hardware, né, por exemplo, outros players, né, de mercado, né, outras soluções de mercado, eu faço a captura da imagem, né, em um notebook Dell, por exemplo, e eu só vou conseguir aplicar essa imagem em notebooks da mesma marca, né, com o mesmo chipset, com mesmos drivers, né. Já o Endpoint Center eu consigo, independente do fabricante, né, se é Dell, se é um Lenovo, um IBM, eu consigo aplicar em qualquer outro fabricante também, tá? Então, tem a questão dos drivers, né, a gente faz o upload e consegue aplicar. Outro conjunto de funções dentro do Endpoint Central é que a gente já tem embarcado, né, na mesma plataforma a parte de MDM, né, o Mobile Device Management, onde eu vou ter aí suporte, né, ao gerenciamento de Android e iOS e também para Windows 10 e 11 e macOS também dentro do MDM. Tá? Então eu vou ter toda a parte de gestão desses dispositivos, gestão dos apps, né, a parte de gestão de segurança também, gestão na parte de e-mail, né? Então criar aí uma configuração condicional para configurar um Microsoft 365, um Exchange, por exemplo. Gerenciamento de conteúdo também a gente tem dentro do MDM, entre várias outras funções aí para ajudar o gerenciamento dos dispositivos móveis, né? Ainda dentro da parte do endpoint dos dispositivos móveis, né? A gente tem o gerenciamento moderno, né, para dispositivos aí, né, com Windows 11 ou macOS, onde eu vou ter a capacidade de ter o geotracking, né, mesmo para notebooks e macOS, MacBooks também, a parte de wipe, né, seja ele corporativo ou um wipe completo, modo quiosque, né, então eu consigo configurar um modo quiosque numa máquina com Windows 11, por exemplo, né, para permitir que o funcionário acesse apenas as aplicações que eu quiser. Gerenciamento de distribuição dos apps, inclusive da Windows Store, né? Isso daí a gente tem dentro do MDM para Android, iOS, que é o básico, mas a gente consegue fazer também na parte da Store da Microsoft. Distribuição de perfis, então consigo configurar um perfil, restringir funcionalidades dentro do MDM, né, dentro da parte de gerenciamento moderno e distribuir aí para esses dispositivos. E a parte de distribuição de certificados, né, para esses dispositivos gerenciados aí pelo Endpoint Center, né, a parte do MDM para gestão moderna de dispositivos. Então, falando mais um pouquinho dos sistemas operacionais suportados, né? Então, depois aí a gente consegue enviar também um link, né, com todas as versões, todas as edições aí, as builds suportadas pelo Endpoint Center, né? Mas, resumido, né? macOS, Windows, Linux, Android iOS e Windows Mobile OS. Tá? Tudo que tiver com esses sistemas operacionais embarcados, a gente vai conseguir gerenciar pelo Endpoint Central. E por que escolher o Endpoint Central, né? Então, o Endpoint Central, né, muitas vezes existe uma tarefa, né, muito demorada, né, para fazer toda a parte de atualização de patches, para fazer a proteção de rede, né? Quem tem aí o ambiente, que tem sempre aí um time de segurança cobrando, insistindo aí na questão de gestão de patches,
que, apesar de simples, é extremamente importante, né? Então a gente consegue otimizar, né, essa parte de gestão, né? Como que a gente conseguiria fazer essa otimização? Realizando a parte de implementação automática de pets, né, que a gente vai mostrar aí daqui a pouco, automação nas atualizações de alguns antivírus, né, então eu consigo atualizar aí a base dos alguns antivírus. Eu tenho uma vantagem aí na parte do patch, né, de implementação de patch, que se caso houver algum problema, né, algum patch que eu entregar em alguma máquina e causar aí algum problema, um travamento, né, a famosa tela azul, por exemplo, Microsoft, eu consigo desabilitar, né, declinar esses patches aí para não ocorrer nenhum problema no ambiente. Suporte a mais de 950 patches, né, para Windows, Mac, Linux, né, isso daqui seria para a parte de patches de terceiros, né, então, além do Endpoint Center gerenciar os patches, Microsoft, patches Linux, patch do macOS, a gente também consegue gerenciar patches de softwares de terceiros. Então, hoje, né, mais de 950, né, para tá chegando aí nos 1.200 aplicativos suportados que a gente consegue fazer toda a parte de atualização também, né, desses pets. E além de criar, né, fazer a parte de implementação automatizada, a gente também tem a possibilidade de criar, né, uma tarefa para homologação, que seria o testar e aprovar, né? Então eu testo os pets para depois de aprovado eu fizer a implementação, né? Então cria-se aí um grupo de máquinas para homologação, essas máquinas recebem aí esses pets, caso não tiver nenhum problema, ele automaticamente entrega para os demais máquinas do ambiente. E também a parte de vulnerabilidade dos sistemas. Então a gente tem a parte de relatório, né, para saúde dos sistemas, né, e vulnerabilidades presentes no ambiente, isso tudo dentro da parte de gerenciamento de pets do Endpoint Center. Sobre a questão de implementação de software, né, muitas vezes também demanda-se muito tempo, né, para fazer uma implantação de software, né, em um ambiente, né, ou fazer uma atualização até desses softwares, né, preciso trocar, né, eu tiro uma aplicação X para fazer a instalação de uma aplicação Y, isso daí demanda tempo, às vezes não é suportado aí por alguma ferramenta, aqui a gente também já ganha um tempo, já começando pelos templates, né? Então o Endpoint Central hoje ele conta com mais de 8.000 templates prontos para uso, onde que o administrador basta só selecionar qual que é a aplicação e criar aí para criar clicar para criar o pacote, tá? Mais de 8.000 aplicações para Windows, Mac e Linux, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer aí a instalação do Microsoft Teams, eu não preciso ir lá e fazer o download do Teams offline ou pacote Office aí para fazer a instalação offline. Eu tenho esse pacote pronto dentro do Endpoint Central, né? Esse template pronto, basta só selecionar ele e criar esse pacote. Parte de instalação e desinstalação de softwares de forma silenciosa, né, transparente para o usuário, né? Então o usuário vai fazer essa instalação aí, vai receber essa instalação desse software totalmente transparente aí, silenciosa, sem atrapalhar aí as atividades diárias, né? Os templates também eles possuem a atualização automática, tá? Então eu crio esse template, né? Então como eu comentei, eu vou explicar daqui a pouquinho, marco aí para criar esse template. E também eu consigo marcar para ele sempre ficar atualizado, ou seja, o Endpoint Center ele vai entregar atualização nas aplicações instaladas nas máquinas e também vai manter sempre o pacote lá, o instalador atualizado. A gente consegue executar também inúmeras atividades de pré e pós-implementação. Então, eu vou fazer a instalação de uma aplicação que necessita da execução de um script antes ou depois da instalação, eu consigo criar isso tudo dentro de uma única tarefa, né, para já facilitar e agilizar a entrega e a instalação. Softwares, a instalação de softwares baseado em aprovação, né, então, junto com algumas integrações que nós temos aí dentro do Endpoint Center, eu consigo configurar esse fluxo de aprovação de instalação de softwares e também a possibilidade de criar, né, uma loja, né, para o usuário, né, que seria um portal de atendimento, onde a gente publica aí várias aplicações, né, aplicações mais básicas, né, um Adobe Reader, um navegador, e ao invés do usuário, né,
como sempre, abrir um ticket, pedir para fazer a instalação, vai ter lá o catálogo, ele mesmo clica lá e o próprio agente de Endpoint Central vai fazer a instalação desses softwares. É, parte de ativos, né, gestão de ativos, né, parte de inventário, né, uma coisa que a gente sempre acaba se deparando nos ambientes, né, inclusive ambientes aí críticos, ambientes grandes, quando a gente vai fazer aí um assessment, vai fazer aí uma reunião, como é que você controla no ativo, né, como é que vai fazer o controle dos ativos? O pessoal ainda utiliza a famosa planilha do Excel, né, isso daí causa aí algumas falhas, né, alguns erros, né, tem erro, todo mundo comete, né, erro humano. Então, dentro do Endpoint Center, a gente tem a parte de gerenciamento de ativos de TI, né, com o inventário completo aí de hardware e software, né, inventário dos computadores de forma completa, gerenciamento, né, da parte de licenciamento, de garantia e também a parte de medição de software. Então, a gente consegue, além de ter toda essa parte de inventário de hardware e software, eu consigo também ter tanto a parte de medição da utilização do software e também o gerenciamento do licenciamento, gerenciamento de garantia aí desses equipamentos. Um inventário, né, sobre como está a máquina na questão de BitLocker, de criptografia, a parte de antivírus, firewall, né, se está ativo, se não está ativo, né, ele já vai informar para a gente. Ainda dentro da parte de gerenciamento de ativos, a parte de inventário, eu tenho tanto a parte de bloqueio, né, de autoinstalação e desinstalação, né, de softwares em blacklist, então eu consigo criar uma lista de softwares proibidos, né, executar o bloqueio desses softwares, né, ou através de um bloqueio de executável também, e também criar uma regra para desinstalação automática desses softwares proibidos aí para dentro do ambiente. Alertas, né, e auditoria são pré-definidos, também já possui dentro do Endpoint Center, então eu tenho diversos alertas já prontos, né, alertas do tipo a máquina alcançou X% de utilização de disco, algum serviço, né, da máquina, algum software da máquina que foi desinstalado, ou se o usuário tentou instalar algum software, removeu algum componente da máquina, removeu algum pente de memória, por exemplo, eu tenho esses alertas, né, em cima da parte de auditoria e tudo dentro da parte de gestão de inventário. E eu tenho também detalhes completos dos tipos de arquivos dessas máquinas, tipos de arquivos aí que eu tenho dentro da rede. Isso tudo aí dentro do Endpoint Central. Parte de solução de problemas, né? Como que é aí a questão quando a equipe, né, de field service, a equipe de suporte recebe aí um ticket, né, sobre um problema encontrado na máquina, né? Muitas vezes abre uma outra sessão, ou muitas vezes tem que se deslocar até a máquina, tá? Então, dentro do Endpoint Center temos aí também a parte de ferramentas de gerenciamento da máquina e também na parte de controle remoto, onde é possível, né, independente também se a máquina é um servidor, um endpoint, né, um computador ou um dispositivo móvel, a parte de troubleshoot remoto, possui suporte a múltiplos monitores, transferência de arquivo, independente de tamanho, né, então não tem limite de tamanho para transferência de arquivo, gravação da sessão remota, né, para uma auditoria, suporte, né, a chamadas de áudio e vídeo, chat integrado dentro do Remote Control e a parte de Shadow Remote User, então consigo também fazer o acesso por trás aí do acesso do usuário. Tá? Isso tudo dentro também do Endpoint Center, facilitado de forma bem simples, e qualquer edição do Endpoint Center também eu tenho essa função. Sobre a parte de equipar novos equipamentos, né, padronizar uma imagem de sistema operacional, né, criar aí várias imagens aí para deixar o ambiente sempre padronizado. Então, dentro do Endpoint Central, né, nós temos aí o OS Deployment, onde ele possui aí técnicas modernas para a criação de imagem, implementação, como eu comentei, independente do tipo de hardware, né? Então, pegando aí, comparando com outras soluções, né, de mercado, tem aí a implementação onde que eu vou criar a captura de imagem aí de um notebook da Dell. Se eu for fazer a implementação de um notebook da Lenovo, por exemplo, ou da HP, vai causar problema, isso daí causa tela azul, não vai ser compatível os hardwares, né?
Então, pelo Endpoint Central, eu tenho a possibilidade de utilizar a mesma imagem que eu capturei para diversas outras fabricantes, né? Então, Dell, HP, independente do fabricante, eu consigo implementar. Isso graças ao repositório de drivers, né? Então, eu consigo customizar a imagem, né? Eu pego aí, crio esse template, faço a customização, né? Com configurações pós-implementação, customização de aplicações e também criar aí com outros drivers, né? Então posso aí embutir dentro da imagem drivers aí de outros fabricantes para fazer essa implementação. E também a parte de implementação em escritórios remotos, né? Então em filiais. Eu posso fazer tanto a implementação na minha matriz, né, onde fica o servidor do Endpoint Central, ou em filiais, né? E na parte do Endpoint Central Cloud, né, que também é uma versão que nós temos, é possível fazer a implementação aí em qualquer filial, na matriz, independente da localidade, tá? Estamos no roadmap também a parte de implantação, né, desses sistemas operacionais, inclusive para usuários em home, né? Em home office eu também vou ter essa possibilidade aí de implementar os sistemas operacionais também para facilitar a vida aí de quem gerencia o ambiente, tá? Tarefas repetitivas, né? Aquela questão aí de toda vez aí tem tarefa repetitiva, tem aí uma rotina aí de tarefas diárias aí para sempre manter aí os endpoints, né, seguros, né, configurados certinhos. Então, temos aí a guia de configurações dentro do Endpoint Central, né, onde eu vou conseguir, por exemplo, aplicar diversos tipos de configurações, como executar um script, fazer uma alteração no registro da máquina, aplicar configurações de segurança, né, tudo de forma automatizada. Muitas vezes, né, alguns ambientes utilizam, por exemplo, mesmo o Active Directory, né, cria-se uma GPO para rodar um script, fazer aí a execução de alguma política de segurança, né, nos endpoints. Então, isso acaba trazendo algumas sujeiras, né? Então, para deixar mais higienizado essa parte do domínio, a parte do Active Directory, a gente consegue aplicar diversas configurações pelo Endpoint Center, né? E também isso ajuda porque o Endpoint Center ele vai funcionar independente se o ambiente tiver aí um domínio do Active Directory ou não tiver no Workgroup, a gente consegue gerenciar as máquinas, tá? Então, consigo aplicar essas configurações, né, de forma aí, customizada, eu consigo customizar todas essas configurações. Possibilitamos também, né, disponibilizamos, né, para os nossos clientes aí templates já pré-definidos com as principais configurações, né, mais de 100 scripts customizados já prontos dentro do Endpoint Central. A gente consegue executar, né, essas configurações aí para aplicações, sistemas e usuários também. Então, posso, por exemplo, executar um script voltado para um usuário ou para um computador, né? Ou fazer qualquer outro tipo de configuração. E a parte de gerenciamento de dispositivos USB também dentro da parte de configurações, tá? Isso tudo dentro do Endpoint Central. Parte de dispositivos móveis, né? Então, falando um pouquinho aí da parte do MDM, que eu tenho ele também disponível aí em todas as edições do Endpoint Central, tá? Então, eu tenho o gerenciamento de dispositivos móveis e aplicações, né? Para gestão dos perfis, restrições e configurações aí de segurança, tal, para os dispositivos Android, iOS, Windows 11 e macOS, gerenciamento de conteúdos, né? E o wipe corporativo ou completo. Então, vou fazer aí a substituição de um dispositivo, né? Vou pegar aí um dispositivo, passar para um outro funcionário, vou trocar o dispositivo de um funcionário, então consigo fazer o wipe corporativo, né? Então eu vou só eliminar os dados que tiver dentro do dispositivo e essa máquina aí fica como se fosse zerada aí para o próximo funcionário. E a parte de geotracking, né, e distribuição de perfil. Então, como eu comentei, né, para dispositivos smartphone, por exemplo, né, a gente tem a parte de geolocalização e geotracking, né, onde a gente vai ter aí o caminho percorrido pelo dispositivo. Já para o Windows 11 e macOS eu tenho a parte de geolocalização, onde ele vai me trazer qual é a última conexão desse dispositivo, tá? Além da parte de distribuição de perfil também, através do Endpoint Central, através da parte de MDM, né?
parte de volume, né, da questão de relatórios, o que é executado pelo Endpoint Center, o que eu tenho no ambiente. Então, o Endpoint Center possui diversos relatórios já pré-definidos, né, entre eles a parte de relatórios de usuários, né, relatórios de computadores. O Endpoint Center, ele integrado com um Active Directory, um domínio do Active Directory, eu tenho todo o relatório voltado para os objetos, né, relatório de GPO, relatórios de computadores do AD, computadores ingressados no Active Directory, os usuários também, eu tenho esses relatórios, e além dos relatórios de todas as atividades executadas pelo Endpoint Center. Então, as tarefas aí de configuração, né, executei uma determinada configurações nas máquinas, né, apliquei aí, criei uma tarefa de atualização também nas máquinas dos usuários, eu vou ter esse relatório de status, se deu algum problema, se deu certo, qual que é o status, né? Se ficou em compliance ou não, eu tenho dentro do Endpoint Center. E falando da parte de integração, né? Como eu comentei, né? Que ele tem a parte de fluxo aí de aprovação, de aplicação de aplicação, né? De instalação. E além disso, ele me traz também outras vantagens, né? Então, falando um pouquinho primeiro das integrações, né? Então, o Endpoint Center ele vai integrar com soluções de Helpdesk, né? Um Service Desk Plus, né? Que é a nossa solução de ITSM. A gente consegue integrar com o Zendesk, com ServiceNow, com Jira, com Fresh Service. E integração com outras soluções da Management, né? Como o Asset Explorer, que é a nossa solução completa de gestão de ativos, e o Analytic Plus, que seria a nossa solução de BI, uma solução aí que concorre direto aí com o Power BI e que traz as suas vantagens, né? Então, o Analytic Plus não preciso ter um especialista em SQL, que é especialista em Power BI, para sair escrevendo query. Eu consigo fazer isso tudo via gráfico e eu consigo integrar o Endpoint Center para me trazer de forma mais gráfica aí as atividades. Essas integrações, por exemplo, a integração do Endpoint Center com o Service Desk Plus, né, eu consigo automatizar, inclusive, a parte de acesso remoto. Então, se um usuário, né, um funcionário, abriu um ticket, minha máquina está com problema, não consigo acessar determinada aplicação, ao invés do analista, né, de suporte ter que abrir o painel do Endpoint Center para acessar a parte de acesso remoto, ele dentro do próprio ticket do Service Desk Plus ele já consegue fazer esse acesso remoto de forma bem simples aí rápida, tá? Então não tem a necessidade de abrir aí uma segunda janela para fazer esse acesso remoto, entre outras facilidades também que traz essas integrações. Agora falando um pouquinho da parte de segurança de endpoints, né, dentro do Endpoint Center. O Endpoint Center, né, ele também traz diversas funções voltadas para a parte de segurança do endpoint, né? Então hoje, né, a gente costuma, eu costumo comentar, né, em algumas palestras que o elo mais fraco hoje, né, da corrente de segurança é o quê? É o usuário final e também o endpoint que é utilizado por esse usuário. Então, para ajudar isso, né, o Endpoint Center ele traz diversas funções, né, para a gente mitigar aí esses problemas de segurança. Então, começando aí pelo gerenciamento de vulnerabilidade. Então, dentro do Endpoint Center, nós temos a função de Vulnerability Manager, onde eu tenho o monitoramento e gerenciamento de vulnerabilidades exploradas aí, divulgadas publicamente na rede, né? Proteção às vulnerabilidades zero day, detecção e solução de configurações incorretas de segurança, né, como senhas fracas, configurações fora do padrão, um firewall que está desabilitado, um protocolo, por exemplo, um protocolo TLS 1.0. A gente sabe que isso é um protocolo antigo, né, já é um gap de segurança, então ele vai trazer também essa parte de misconfiguration. E também a parte de identificar e desinstalar softwares de alto risco. Então eu consigo identificar, por exemplo, um software que chegou, que está no end of life, né, não tem mais nenhuma atualização, não tem mais nenhuma versão, que é um software de alto risco, softwares peer-to-peer e software de compartilhamento de área de trabalho remoto. Tudo dentro do Endpoint Center também. Né? Parte de segurança de navegadores, né, o Browser Security. A gente consegue, por exemplo, gerenciar toda a parte dos navegadores, complementos, né, dos add-ons usados dentro do ambiente, né, monitorar e controlar todas as extensões de navegadores, parte de plugins, né, e os add-ons também, monitorar o que está sendo utilizado, gerenciar, né, a parte de URLs, então consigo criar filtros de URL, né, e permitir somente sites autorizados e confiáveis, né, uma observação aí nessa parte de filtros de URL e a parte de restrição de downloads, né,
de sites sem autorização, ao contrário de um proxy, né, que a gente vai categorizar, né, vai fazer esse bloqueio por categoria, o Endpoint Center a gente precisa colocar a URL para ele poder bloquear, tá? Então a gente consegue controlar, filtrar essas URLs, porém sem ser por categoria. Realmente é pela URL inteira. Toda a parte de proteção de navegadores também, então consigo aplicar diversas configurações dentro dos navegadores para me trazer mais segurança, né? Então, inclusive, a gente tem até a parte de DLP dentro dos navegadores, né? Para restringir um print, sincronização de senha e tudo mais dentro do Endpoint Center. Parte de controle de dispositivos, então a gente tem aí Device Control dentro do Endpoint Central, onde eu vou ter um controle total aí, permitindo ou restringindo aí, removendo dispositivos e ficando de acordo com as políticas da empresa, permitir o acesso apenas a dispositivos confiáveis, então posso nomear aí, por exemplo, um pendrive, um HD externo como confiável para ser utilizado nos endpoints, fazer o acesso temporário, né, a esses dispositivos restritos aí de forma bem fácil, né, então eu consigo criar uma janela, né, de acesso, aí, de permissão de acesso aí a esses dispositivos, habilitar aí o file shadowing, né, e rastrear os arquivos, e configurar acesso baseado na função, né, e limitar também a taxa de transferência dos arquivos. Aí aproveitando também, falando da parte do acesso baseado em função, os acessos administrativos ao Endpoint Central, né, ele é granular, então consigo definir vários níveis aí de administração, e todas as tarefas dentro do Endpoint Central também é 100% granular. Consigo aplicar aí uma máquina e um grupo de máquinas, todo ambiente, todo domínio, tá? Então é bem tranquilo aí, bem fácil de gerenciar. Controle de aplicativos, né? A gente tem o controle de aplicativos aí dentro do inventário, que é a parte de bloquear, né, softwares proibidos, executáveis, e também eu tenho a função de Application Control, onde eu tenho o controle de aplicativos, né, de forma bem fácil, fazer o discovery automático de todos os aplicativos que estão em funcionamento, e eu consigo permitir aplicativos confiáveis e restringir aplicativos maliciosos, tá? Aqui a gente consegue fazer isso tudo de forma bem granular, né? Eu consigo criar diversos níveis aí de bloqueio de aplicativos, tá? E dentro do Application Control, além dessas funções aí focada para aplicações, eu tenho também a parte de gerenciamento de privilégio dentro do Application Control. Isso é uma dor que geralmente a gente escuta muito, né, nos ambientes, que eu quero manter o meu ambiente seguro, quero remover a permissão de administrador de todos os usuários comuns do ambiente, porém, existem a equipe de desenvolvimento que precisa ter acesso ao administrador para fazer a instalação de um determinado aplicativo que está sendo desenvolvido ou para executar uma aplicação específica. Dentro do Endpoint Center, a gente consegue gerenciar essas permissões, né? Então eu consigo remover todas essas permissões administrativas, né? Eu consigo remover, por exemplo, um usuário do grupo administrador local e elevar, né, apenas elevar o privilégio apenas nas aplicações ou nos arquivos necessários aí para os usuários. Tá? Gerenciamento de BitLocker, também uma outra função que nós temos aí dentro do Endpoint Central, né, independente da utilização aí do AD ou não, então eu consigo ter aí o BitLocker dentro do Endpoint Center, não tem a necessidade do Active Directory para guardar as chaves, né? Então eu tenho aí em cima do Microsoft, né, de Windows, gerenciamento de TPM de um único console, consigo criar políticas de criptografia por unidade, associar grupos, ativar a autenticação multifator nos computadores e salvar inúmeras opções de chaves de recuperação, além do rotacionamento dessas chaves. Tá? Então, resumindo aí, só para a gente entrar na parte de demonstração do Endpoint Central, né? O Endpoint Central é uma solução de gerenciamento integrado de desktops e dispositivos móveis, ferramenta 100% baseada na web, para gerenciamento em ambientes híbridos, então não tem necessidade de instalar uma console de gerenciamento nos computadores dos administradores. É uma solução extremamente econômica, um alto retorno sobre investimento. Solução de UEM, né, vai aprimorar toda a parte de segurança de TI sem prejudicar a experiência do usuário e integra com diversos outros produtos. Tá? Então esse aí, resumindo aí o que é o Endpoint Center. Agora, indo aí para a parte de
do Endpoint Center, né, fazer uma demo rápida aí para vocês. Então, já começando aqui, mostrando, né, toda a parte de segurança, que o Endpoint Center ele já tem até a parte de MFA. Login integrado com o Active Directory. Só pegar aqui o token. Então, para quem não conhece, esse daqui é a console do Endpoint Central, né? Então, uma solução bem completa, tá? Já na primeira guia, né, a guia Home, eu já tenho um resumo de tudo que está sendo gerenciado, né, dentro do meu ambiente, a parte de softwares, né, eu tenho aqui dentro, a parte de configurações também, computadores por sistema operacional, então, por exemplo, Windows Server, Windows 11, se tivesse Linux, Mac, ia aparecer para a gente, a parte de pets, né, saúde dos sistemas e entre outras informações. Então, o foco daí do nosso webinar é sobre automação, né? Então vamos começar pela parte de automatizar, né? A parte de pets, né? Então eu tenho aqui toda a visibilidade desses pets, né? Pets ausentes, né? Pets instalados, aplicáveis, né? De alta prioridade eu tenho aqui, onde eu posso simplesmente até marcar, né? Eu tenho a visibilidade, né? Antes de mostrar como é que faz a instalação, né? Então eu tenho a visibilidade do ID do pet, qual que é o boletim que ele faz parte, qual que é a descrição, o status da aprovação, né? Então, se eu tiver aí, por exemplo, um testar e aprovar, ele vai mostrar para mim se está aprovado ou não. Os sistemas, né, que estão com esses pets ausentes, né? Então ele já traz aqui para mim filtrado quais são as máquinas, né, que não tem esse pet. E eu posso simplesmente marcar, né, aqui e fazer a instalação já direto, de forma manual aqui, né? Não é automatizado. E aqui ele já me traz até quais as máquinas, né, que não tem esse patch instalado. Então já consigo vir aqui e fazer a instalação. Mas como a gente faz a parte de implementação de forma automatizada, né? Então, antes de tudo, vou explicar sobre as políticas, né? Então, eu consigo determinar, né, uma política aqui de implementação, né? Essa política aqui, ela é tanto para a parte de implementação de atualização, posso usar para a parte de implantação de software. Vou definir aí qual que é a divisão que eu vou utilizar, né? Eu tenho uma divisão normal, né? Que ele vai pegar aí todos os dias da semana, todas as semanas do mês. Ou eu posso criar uma divisão baseada no patch de terça-feira, né? Então, aqui no exemplozinho, ele pega aí a partir da segunda, iniciando na segunda terça-feira do mês, que é em cima dos patches de terça-feira da Microsoft. E aqui eu vou selecionar, né, os dias da semana que eu vou preferir aí para utilizar como janela de implementação, qual que é a janela, né, que eu vou utilizar, por exemplo, para fazer a implementação aí dos meus pets. A parte de atividades pré-implementação, então se eu quiser rodar um script, né, eu posso vir aqui e já configurar um script, né, para rodar antes da implementação. Parte de notificação, então eu posso escolher para notificar o usuário ou não, né, antes da implementação. E a parte de atividades pós-implementação. O Endpoint Central, independente se eu colocar aqui uma atividade de pós-reboot ou shutdown ou não, ele nunca vai reiniciar a máquina de forma sem passar pelo usuário, sem perguntar para o usuário se pode reiniciar ou não. Mas aqui eu consigo definir, por exemplo, ou para forçar o reboot ou dar um delay e enviar uma mensagem para o usuário, tá? E permitir que ele selecione, né, o melhor momento aí para reiniciar a máquina. Tá? Lembrando que eu posso até colocar para ele definir aí qual é o melhor horário. Ou até mesmo, né, deixo para ele selecionar entre 1 e 2 horas, né, para reiniciar. E a gente sabe que muitas vezes o pessoal acaba não lembrando, não colocando para reiniciar, então eu posso para forçar esse reboot. Tá? Então, posso vir aqui, crio aí minha tarefa de implementação, né, minha política de implementação, e eu vou criar
automação dos pets. Então, fazer aqui a parte de Microsoft. Vou selecionar qual que é a severidade aí das minhas atualizações. Eu consigo aplicar essas atualizações para todas as aplicações Microsoft, ou eu posso filtrar, né, fazer de forma bem granular e, por exemplo, fazer aí a instalação só para todas as máquinas que for Windows 11, por exemplo. Então, selecionei aqui a versão do Windows 11 que eu possuo no ambiente, né? Aqui eu posso marcar e ele vai trazer para mim só o que eu tiver dentro do ambiente, que ele vai utilizar aí a parte do inventário. Posso criar também, na mesma política, na mesma tarefa, a atualização de patch de terceiro. Né? Então aqui eu também consigo especificar, né, ou aplicar para todos os patches, né, ou, por exemplo, fazer a instalação, né, em uma aplicação específica. Né? Então vou atualizar só o Chrome. Ou, pegando de exemplo aqui também, outro detalhe, né? Posso instalar em tudo, mas não posso atualizar o Chrome, porque eu tenho uma aplicação legada e se eu atualizar o Chrome, vai parar essa minha aplicação. Então eu posso vir aqui também e aplicar atualização em tudo, exceto no Google Chrome. Vou no Next. Vou selecionar aqui a política de implementação. Aí, como eu comentei, né, o Endpoint Central ele é bem granular. Então eu posso mandar fazer a instalação em todo o meu domínio, posso filtrar, né, e criar aí em cima de um escritório remoto, e aí filtrar por domínio, por OU, por grupo dinâmico, grupo customizado. Tá? Então eu vou definir aí o que eu vou aplicar, onde que eu vou aplicar essas atualizações. Tá? E configurar a notificação. Né? Essa notificação vai direto para os administradores aí do Endpoint Central, ou ele vai por e-mail, ou ele chega até via push aí no app, no dispositivo móvel. Salvei aqui e a nossa política de implementação automatizada aí já está pronta. Tá? Então, falando um pouquinho mais aí da parte de automação, né? Aqui, por exemplo, né? Falando um pouquinho da parte de gestão de vulnerabilidades, tem a visibilidade também, né? Das vulnerabilidades de software, de CVE, vulnerabilidade 0D e a parte de Systems Configuration. Né? Então aqui eu consigo fazer manual ou criando aí as políticas automatizadas de atualização também começa a mitigar as vulnerabilidades. Automatizar a implementação de softwares também. Então aqui eu consigo, por exemplo, criar um pacote, né? Seja ele aí, por exemplo, uma aplicação proprietária, né? Eu venho aqui, crio o pacote, escolho o tipo de extensão, né? Se é um MSI, um .exe, MSExec, se é uma licença comercial, não comercial, né? E colocar aí todos os parâmetros para fazer a instalação e adicionar o pacote. Mas, como eu comentei, a gente também tem aí os templates, né? Os modelos prontos aí das aplicações, onde a gente já vai conseguir criar aí de forma mais fácil. Então, pegando aqui, por exemplo, né, parte de Windows, eu tenho mais de 2.400 templates. Vou pegar um Teams aqui, só para explicar. Então, eu tenho, deixa eu ver aqui. Posso marcar, né? Marco o pacote que eu preciso criar, né? Que eu vou criar para instalação. Mando criar o pacote. Aqui, por padrão, a gente já deixou configurado para vir habilitado, né, a atualização.
mas, por exemplo, né, por padrão ele não vem habilitado. Então, para ter atualização automática desse pacote, eu marco um checkbox e toda vez que tiver uma atualização do Microsoft Teams, por exemplo, ele vai manter ele atualizado e também vai manter atualizado na máquina dos usuários também. Tá? Então aqui ele já está criando meu pacote. Daqui a pouquinho ele fica pronto, aí só para a gente ganhar tempo, eu vou pegar aqui os pacotes já prontos, tá? Então eu já tenho já vários aqui. Vou criar uma tarefa de implantação, né? Então aqui, por exemplo, eu posso criar uma baseline das aplicações básicas para o ambiente, tá? Aqui eu vou fazer a instalação, né, dividida ou por usuário, né? Então seria uma configuração de usuário, onde eu vou filtrar quais usuários vão receber essa configuração, não que o usuário vai executar, tá? Ou por computador. Então, vou pegar aqui, vamos lá, por computador, vou criar uma baseline padrão. Vou colocar aqui instalação e vou sair selecionando aqui o que eu vou querer de aplicação. Posso adicionar várias aqui. Posso selecionar quantas eu quiser. Vou selecionar qual que é a política. Deixa eu pegar uma aqui. E filtrar quem que vai receber, tá? Essas atualizações. Então aqui, por exemplo, eu posso mandar para todas as máquinas do domínio. Tá? Então põe para todas as máquinas do domínio. Se eu quiser filtrar também, eu posso filtrar. E mando fazer a implementação. Tá? Aqui o que acontece, né? Eu mandei entregar para todas as máquinas do domínio. Então, todas as máquinas, por exemplo, que ingressarem no domínio, né? Então, eu vou lá e ingresso uma máquina nova do domínio. Essas máquinas já vão receber essa instalação, tá? De forma automatizada. Ingressou no domínio, instalou o agente, quando ele fizer, né, a comunicação, se a comunicação ocorre a cada 90 minutos, ele vai lá e já faz a instalação automatizada, aí vocês veem que é bem rápido aí, né, para executar. Então ele já vai fazer de forma automatizada aí essa instalação, tá? E também existem várias outras funcionalidades aí que a gente consegue automatizar, né? A parte, por exemplo, do BitLocker, eu consigo automatizar também, né? Todas as máquinas que entrar no domínio, todas as máquinas que tiver em determinado grupo, a gente consegue automatizar. A parte de configurações, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma configuração de segurança, né, para todo o meu ambiente, eu posso vir aqui, defino, né, o que eu vou querer desabilitar ou manter habilitado para o usuário, né, parte de system, não vou deixar ele acessar a parte de painel de controle, nenhum snap-in do MMC, a parte do menu, né, iniciar, gerenciador de tarefas, né, o Windows Installer, então consigo vir aqui e restringir para o usuário e também posso aplicar para todo o meu ambiente, todo o meu domínio, todo o escritório remoto, eu posso filtrar, né, fazer aí de forma mais granular aí para fazer aí de forma assim para determinados grupos, né, determinados usuários aí ter mais ou menos privilégios, certo? Bom, tempo aqui já estourou. Eu passo a palavra aí de novo aí pro João. Eu estou aqui com a pergunta do Rodrigo Badawi. No caso do inventário, seria somente para gerenciamento de desktops e notebooks, ou tem opção para outros dispositivos de rede, exemplo, switch, access point, etc. O Endpoint Center ele vai fazer o inventário dos dispositivos, dos endpoints que eu comentei, né? Windows, Mac, Linux e a parte de dispositivos móveis, né? Então o inventário dele é focado só no que ele gerencia.
Se for a necessidade de ter um inventário mais completo, como parte de suíte, toda a rede no geral, né? Todo o ambiente no geral. Aí nós temos, né? A Management, ela tem também o Asset Explorer, que é a nossa solução completa para gestão de asset, né, na gestão de inventário completa. Então ele vai ter inventário de hardware, software, inventário de dispositivos de rede, como switch, firewall, servidores, tudo que for de TI, não TI. Então ele vai conseguir fazer esse inventário aí de forma mais completa. Tá? Legal. Eu tenho algumas perguntas aqui do Klaus também. Ele fez uma pergunta com relação também ao inventário, se ele consegue cadastrar o hardware, no caso, uma compra em lote, ou ele só faz o inventário por discovery. Ele consegue fazer isso manual? Não, o endpoint também ele vai fazer o inventário só do que estiver com a gente. Instalou a gente, ele vai fazer o scan e capturar as informações. Também o Asset Explorer, né, por exemplo, fez uma compra em lote, só que as máquinas vão ficar em estoque. Consegue subir, inclusive, o XML da nota e ele vai lá e alimenta o Asset Explorer com a informação. Ó, você tem aí 50 notebooks, por exemplo, marca Dell, Inspiron, XPTO, que está em estoque. Então, aí o Asset Explorer também. E aí a gente pode até fazer um webinar do Asset Explorer no futuro, hein? Sim, sim. Inclusive tem Tem, uma né? série já de webinars programados, onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo também no Endpoint Center, em outras soluções. Uhum, E a gente tem no nosso canal no YouTube também já com sim. o pessoal da própria Manage Engine, com os parceiros do Fernando aí, o webinar do Asset Explorer também, tá? Então dá uma olhada lá que a gente já tem esse conteúdo disponível. Mais duas perguntas aqui. Para gerenciamento ITSM, também do Klaus aqui, tá? Para gerenciamento ITSM, o Endpoint Central integra com o CMDB do ServiceNow? Integra a gente consegue integrar com o CMDB da ServiceNow, né? Certeza com a edição, com a versão on-premise, né? Por causa da questão do banco ser on-premise. Mas a gente consegue ver se até na cloud a gente consegue fazer essa integração também. Para ele, na verdade, o Endpoint Center ele vai alimentar o CMDB, né? Eu Exatamente, acredito que seja para perfeito. alimentar o CMDB aí sim. Tem pergunta aqui do Clayton também, Clayton Mafioletti. Clayton, você questionou a questão do suporte, né? Sim, o suporte é BR, a própria Dynamio dá esse suporte também e faz a ponte também com o time aqui BR Manage Engine, tá? E se precisar também com o time da Índia, então nós temos um contato muito próximo aqui com eles, todo o suporte aqui é conosco. E aí ele questionou também aqui, ó. O update da plataforma, por ser cloud, é feito automaticamente sem precisar de interferência do administrador? 100% sem precisar de interferência do administrador, né? A gente sempre disponibiliza essas atualizações. Essa atualização é feita pelo nosso próprio time da Índia, né? Então, periodicamente liberamos essas atualizações. Ele vai fazer a atualização da plataforma, né, do Endpoint Center e automaticamente também atualiza todos os agentes, todos os endpoints sendo gerenciados. Perfeito. Última pergunta aqui, Fernando. Então é do Vinícius Lazzaretti. Eu consigo excluir máquinas específicas para não participarem de uma implementação manual? Consegue sim. O Endpoint Center, né, vamos lá. Toda a parte de gerenciamento do Endpoint Center ela é granular, né? Então vamos partir da instalação do agente, né? O Endpoint Center, falando do licenciamento dele, ele é licenciado por quantidade de endpoints, quantidade de servidores e quantidade de administradores. Tem ambientes que o cliente não quer administrar servidores, quer só administrar endpoint, quer integrar com um AD. Ele consegue filtrar em qual OU, por exemplo, o Endpoint Center vai buscar informação para fazer a instalação automatizada dos agentes. Então já começa daí que ele consegue filtrar, por exemplo, vou instalar automaticamente só nos agentes de computadores, né, e não de servidores. E para fazer a instalação, né, por ser granular, né, então, por exemplo, eu vou fazer a instalação em todo um grupo com 20 máquinas, só que uma máquina desse grupo eu não quero que seja instalado. Então ele pode colocar isso daí como exceção, né? Ou ele pode ir lá e criar grupo personalizado, né? Fazer de forma manual, né? Escolher quais são as máquinas, né? 100% granular, ele consegue selecionar onde que ele quer instalar ou não.
Perfeito. Então tá bom. A gente tem uma série de outras perguntas aqui. Pessoal, eu sugiro que mandem um e-mail aqui para o comercial@diname.com.br. A gente consegue agendar tanto uma demonstração quanto uma apresentação exclusiva para vocês da ferramenta, tá? Onde a gente consegue tirar mais dúvidas também. Ou se tiverem também, né, essas dúvidas quiserem já mandar por e-mail, né? Tem o nosso WhatsApp também. Fiquem à vontade, tá? A gente já passou bastante o nosso tempo aqui. Eu agradeço, Fernando. Muito obrigado, tá? Sabe que foi um pouco também em cima da hora, né? Agradeço aí pela Não, tranquilo. disponibilidade. E vamos para cima. Eu vou. Quem ficou até o final agora vai receber, né? O, o certificado e também respondam a nossa pesquisa de satisfação, tá? Então, agradeço, contem conosco aqui na Dinâmio, todo mundo aí que ficou até o final, participou aí, mandou perguntas. Muito obrigado. Um abraço e até mais. Bom almoço para todo mundo. Obrigado, João. Obrigado, pessoal de Dinâmio. Obrigado a todos aí que participaram. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.